Sansão foi o homem mais forte que já existiu. Um guerreiro capaz de rasgar um leão com as próprias mãos, derrotar 1000 inimigos sozinho e realizar feitos sobre-humanos. Mas apesar de sua força, sua vida nos mostra que o maior inimigo não estava fora, mas dentro dele. Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão, um homem escolhido por Deus desde o ventre, que experimentou vitórias, quedas e, no fim, uma surpreendente redenção. A história de Sansão está registrada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Nesse período, Israel vivia sob o domínio dos filisteus. Era um tempo de caos espiritual. O povo frequentemente se afastava de Deus e, como consequência, caía em mãos inimigas. Foi nesse cenário de opressão que nasceu Sansão. Sua vida já era parte do plano de Deus para libertar Israel. O nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo. Sua mãe era estéril, mas o anjo lhe trouxe uma promessa. Você dará à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Por isso nunca deve cortar o cabelo. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. O voto de nazireu era um compromisso de santidade. Sansão deveria se abster de vinho, não tocar em coisas impuras e jamais cortar os cabelos. Esse sinal externo representava sua separação para Deus. Desde o nascimento, sua vida tinha um propósito: ser instrumento de Deus para a libertação do povo. Sansão cresceu e o Espírito de Deus começou a se manifestar em sua vida de forma extraordinária. Certo dia, a caminho de Tímina, um leão jovem o atacou. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e Sansão rasgou o animal com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Os filisteus, em outro momento, quando cercado por 1000 inimigos, Sansão pegou a queixada de um jumento e, sozinho, derrotou todos eles. Esses episódios espalharam sua fama. Ele era visto como um herói invencível. Mas junto com sua força havia um ponto fraco. Sansão não dominava suas paixões. Apesar de sua consagração a Deus, Sansão se apaixonava frequentemente por mulheres filisteias, o povo inimigo de Israel. Ele desejava aquilo que Deus havia mandado evitar. Esse coração dividido o levou a tomar decisões precipitadas, gerando conflitos, traições e consequências dolorosas. O auge de sua fraqueza aparece no relacionamento com Dalila. Ela foi subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela o pressionou repetidamente, e ele inventava histórias. Se me amarrarem com cordas novas, perderei minha força. Se entrelaçarem minhas tranças num tear, ficarei fraco. Mas nenhuma dessas era a verdade. Finalmente, cansado da insistência de Dalila e dominado por sua paixão, Sansão revelou o segredo. A navalha nunca passou sobre minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus. Se cortarem o meu cabelo, perderei minha força e me tornarei como qualquer outro homem. Dalila o fez dormir em seu colo. Chamou um homem e mandou cortar suas tranças. Então, os filisteus o prenderam. Com os cabelos cortados, Sansão perdeu a força. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o colocaram para girar uma mó como escravo. O homem que antes era temido passou a ser motivo de escárnio. Mas a Bíblia deixa escapar um detalhe poderoso. Entretanto, o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente. Isso representava que a aliança de Sansão com Deus ainda não estava perdida. Os filisteus organizaram uma grande festa em honra ao seu deus Dagom. Reuniram milhares de pessoas no templo para zombar de Sansão. Cego e humilhado, ele foi levado até lá como espetáculo. Mas naquele momento, Sansão fez algo que não havia feito antes. Orou com humildade. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais uma vez para que eu cumpra o propósito pelo qual nasci. Guiado até as colunas principais do templo, ele se apoiou nelas e com força sobrenatural empurrou-as. O templo desabou sobre ele e sobre milhares de filisteus. A Bíblia diz que na sua morte, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. A vida de Sansão é marcada por contrastes, força física e fraqueza moral, chamado divino e escolhas erradas, propósito eterno e paixões humanas. Mas acima de tudo, sua história nos mostra que dons sem caráter são perigosos. Sansão tinha força, mas não tinha disciplina espiritual. As escolhas erradas têm consequências. Ele perdeu a visão física porque antes havia perdido a visão espiritual. Deus é misericordioso. Mesmo caído, cego e escravo, Sansão encontrou redenção quando se humilhou diante de Deus. Todos nós temos um pouco de Sansão dentro de nós. Temos dons, talentos e forças que Deus nos deu. Mas também temos fraquezas, áreas em que somos vulneráveis. A pergunta é: quem governa a sua vida?
sua força ou sua fé. Sansão confiou em si mesmo e caiu. Mas quando reconheceu sua dependência de Deus, encontrou redenção. O aprendizado que podemos tirar é simples e profundo. A verdadeira força não está nos músculos, na inteligência ou nos recursos. A verdadeira força está em permanecer fiel a Deus, mesmo nas nossas fraquezas. E se você sente que falhou, que perdeu forças, ou que está cego pelas consequências de escolhas erradas, lembre-se: enquanto há vida, há esperança. Deus pode restaurar sua força e dar a você uma nova chance. Sansão morreu como herói, mas poderia ter vivido como tal se tivesse permanecido fiel desde o início. Sua vida é um alerta, mas também uma esperança. Alerta porque nos mostra que dons sem caráter nos destroem. Esperança, porque nos ensina que nunca é tarde para recomeçar em Deus. E você? Onde precisa pedir força hoje? Talvez sua luta não seja contra exércitos ou leões, mas contra o medo, a solidão, a tentação ou as pressões da vida. Lembre-se, a sua força não está em você mesmo, mas naquele que nunca falha. A mesma graça que restaurou Sansão está disponível para você.